Oi, eu sou o Lucas Monteiro e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Mensagens mostram que Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas. Dino suspende emendas impositivas até que Congresso crie regra de transparência. E OMS volta a declarar Mpox uma emergência de saúde pública global. Conversas entre integrantes do gabinete de Alexandre de Moraes no STF e do órgão de combate à desinformação do TSE indicam que o ministro escolhia alvos de investigação e pedia ajustes em relatórios que miravam bolsonaristas. A informação foi revelada pela Folha ontem. Na terça, o jornal mostrou que Moraes usou o Tribunal Superior Eleitoral fora dos ritos oficiais para investigações e decisões no inquérito das fake news, de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal. Os casos aconteceram durante e depois das eleições de 2022. As mensagens obtidas pela Folha foram trocadas por auxiliares de Moraes, tanto no Supremo quanto no TSE, que na época era presidido pelo ministro. Os diálogos mostram que os relatórios passavam por ajustes quando não agradavam ao gabinete do STF. Em alguns casos, eles foram feitos sob medida para embasar uma ação predeterminada, com multa ou bloqueio de contas nas redes sociais. A estrutura do TSE foi usada por Moraes para produzir relatórios contra pelo menos 20 bolsonaristas, em um período de avanço do discurso golpista entre esse grupo. Ontem, o ministro falou sobre o caso na sessão do Supremo. Ele disse que o caminho mais eficiente para a investigação naquele momento era pedir os relatórios ao TSE, e que a Polícia Federal colaborava pouco com as investigações na época. Moraes também afirmou que, como presidente do TSE, tinha poder de polícia para fazer isso. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Todos os procedimentos foram realizados no âmbito de investigações já existentes. Na sessão, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, defenderam Moraes. Integrantes do governo Lula e do PT também falaram a favor do ministro. O ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu ontem todas as emendas impositivas apresentadas por deputados e senadores até que o Congresso edite novas regras para que a liberação dos recursos seja transparente e rastreável. As exceções são recursos destinados a obras já iniciadas e em andamento ou ações para atender casos de calamidade pública. Existem diferentes tipos de emendas impositivas: as de bancadas estaduais, as individuais com finalidade definida e as de transferência especial, conhecidas como emendas PIX. Essas últimas aceleram o repasse de recursos diretamente para o caixa de prefeituras de aliados dos parlamentares nos estados. Na decisão de ontem, Dino chamou o sistema de emendas de grave anomalia. Ele disse que o desenho delas gerou a parlamentarização das despesas públicas e que a execução não obedece a critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade. Dino já tinha dado outras decisões restringindo o pagamento de emendas nas últimas semanas. A nova decisão do ministro vai ser levada para o plenário virtual da Corte para análise dos outros integrantes. A Organização Mundial da Saúde declarou ontem a Mpox uma emergência de saúde pública global. É a segunda vez em 2 anos que a doença recebe essa classificação, agora por causa de um surto que começou na República Democrática do Congo. A determinação de emergência pode acelerar a pesquisa e o financiamento de medidas para conter o surto. A Mpox, antigamente conhecida como varíola dos macacos, é uma infecção viral transmitida por contato. Em geral, ela causa sintomas semelhantes aos da gripe e lesões com pus no corpo. Em casos raros, pode ser fatal. No surto atual, a mutação de uma variante que surgiu na República Democrática do Congo espalhou a doença para países vizinhos. Como ela parece ter transmissão mais rápida, a OMS decidiu agir. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom, disse que uma resposta internacional coordenada é essencial para salvar vidas. Mais de 17 mil casos suspeitos de Mpox e 517 mortes foram confirmadas em toda a África entre janeiro e agosto desse ano, um aumento de 160% em relação ao mesmo período de 2023. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro, Gustavo Simon e Paola Ferreira Rosa. Esse episódio usa áudio de TV Justiça. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.